panfletagem digital para farmácias. Esse é o tema do nosso 6º episódio do AgiliCast. E a gente vai abordar sobre como que a metodologia de panfletagem tem alavancado centenas de lojas pelo Brasil. Quem está hoje comigo aqui é o Victor Eloy, meu sócio e diretor operacional da Agile Digital Pharma. Victor, qual a sua expectativa para o nosso episódio de hoje? Legal, muito prazer, Jonas. Obrigado aí, mais um episódio com você, meu querido sócio. Minhas expectativas para esse episódio é esclarecer para os nossos clientes e para o dono de farmácia o que realmente é a nossa metodologia de panfletagem digital. Muito bom. Bom, avançando aqui no nosso episódio, é um episódio bem focado em falar sobre a metodologia. E o primeiro ponto do episódio é interessante deixar claro o que é a metodologia de panfletagem digital. O método de panfletagem digital ele é uma analogia ao mercado farmacêutico offline, onde o panfleto ele era predominante antigamente como método de captação de novos clientes, e atualmente o método de panfletagem digital ele é um novo modelo para você levar clientes novos lá para o seu canal de vendas. Então, para o seu WhatsApp, para o seu telefone, principalmente para os seus produtos. O método de panfletagem digital ele vai colocar os seus encartes, as suas melhores ofertas em evidência e tornar a sua farmácia a mais reconhecida da cidade. E para isso, a gente tem alguns pilares desse método que fazem ele ser tão eficaz e ter sido validado em mais de 300 lojas por todo o Brasil. O primeiro deles é quando a gente fala de escolha de produtos. Vitor, como que a gente faz para definir os produtos lá na farmácia que a gente trabalha? Como que a gente escolhe de fato os produtos que serão anunciados, aqueles que vão aparecer na tela do cliente no Instagram, no Facebook, aqueles que vão ser atrativos para o dono de farmácia, né, receber novos clientes no WhatsApp e no telefone dele. Bacana, exatamente o que você comentou, né? Hoje a panfletagem não é o futuro mais, hoje a panfletagem ela é o presente, panfletagem digital, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no Google, todo mundo tá com o Facebook, todo mundo tá com o celular na mão. Então, se a gente não panfleta digitalmente nas redes sociais, nas mídias digitais, a gente, obviamente, está deixando um grande espaço para o concorrente. Respondendo a sua pergunta, né, como a gente escolhe, né, o início de tudo é a escolha de bons produtos para a gente anunciar. Então, a gente escolhe os produtos chamando os produtos de isca, que é o início da nossa metodologia. Não é, obviamente, todos os produtos que vão performar via anúncio, né? A gente tem o objetivo, dentro da panfletagem digital, de captar clientes novos. A gente quer pegar clientes novos da região, tornar o cliente referência na nossa região ali, trabalhada, no raio de atendimento, no raio de entrega. Para isso, a gente vai pegar clientes novos e como os clientes novos chegam até nós via panfletagem digital, Jonas? Eles chegam via um produto de isca. O que seria o produto de isca? Basicamente, duas principais frentes para a gente trabalhar um bom produto. Um produto de curva A, um produto que tem uma altíssima demanda. E quando a gente fala de curva A, é o curva A para a farmácia. O curva A, ele diverge entre farmácias, entre lojas, entre regiões. Um curva A é um produto que tem uma alta demanda, tem uma excelente saída e, obviamente, tenha um valor atrativo. Qual é a vantagem da mãe que quer comprar uma fralda, trocar a loja que ela compra a fralda, se a gente está anunciando a mesma fralda no valor igual ou maior? Sim. Então, a gente precisa ter um bom produto, um produto que tenha uma demanda alta na região e que tenha um valor competitivo. Dessa forma, de 5, 10, 20 produtos, a gente monta um encarte que se torne uma panfletagem digital, basicamente como sempre foi o panfleto, né? Tem um encarte ali, bons produtos, a imagem do produto bem chamativa, com valor mega atrativo para pegar clientes novos, captar clientes novos via esses produtos de isca. Muito bom. Tem alguns principais produtos que você elencaria como aqueles que funcionam mais, independente da região, aqueles produtos que são iscas mais atrativas ou mais recorrentes, que pode ser talvez um padrão que a gente coloca como necessidade ali dos anúncios. O que você colocaria como os principais 5 produtos, por exemplo? Bacana. Exatamente o produto, né? O produto e a marca, ele realmente é algo mais loja para loja. Particular, até, né? Exatamente. Até o cliente que tem mais de uma loja na mesma cidade, isso tem diferença entre as regiões, entre os bairros da mesma cidade. Eu consigo ditar para você aqui algumas categorias de produtos que
ajudam bastante, né? Dá para dar um norte ali para o nosso cliente na escolha desses produtos. A parte de perfumaria costuma performar super bem, né? Shampoo, condicionador, máscara, o kit também fechado dessa parte mais de cabelo, de beleza feminina, certo? A parte de linha infantil é algo que performa muito. Fraldas, leite umedecido, leite em pó, lenço umedecido, perdão, leite em pó, né? Produtos que muitas das vezes a gente sabe que a margem é apertada, mas o objetivo agora, para a escolha dos produtos, é pegar clientes novos. A gente não está pensando em lucratividade, e isso é um tópico daqui a pouco, que também faz parte da panfletagem digital. Mas esses produtos, a parte de dermocosmético também costuma ter uma excelente performance. Então gira em torno de suplementação. Para quem é o farmacista que consegue valores atrativos na parte de suplementação, suplementação na área mais saúde ali, né? O ômega 3, o multivitamínico, mas da parte mais de performance também, para atleta, para quem quer... Suplemento, creatina, whey protein. Legal. Emagrecedor, né? Chega ali na época dessa época que a gente tá, época do final do ano, começo do ano, verão, isso costuma performar super bem, desde que faça uma compra boa também na parte de suplementação. Medicamento, Vitor, dá para anunciar? Dá para anunciar desde que não seja tarjado. Sim. Por que não pode anunciar o tarjado? O tarjado, por conta de regras mesmo ali, da Anvisa, das próprias políticas do Facebook, a gente fica restrito a anunciar esses tarjados, certo? Mas costuma performar super bem Loratadina, Dorflex, isso também costuma performar super bem, tem que tomar alguns cuidados ali quando a gente fala de anunciar a parte de medicação, mas também, se for um curva A e tiver um valor legal ali, perante os concorrentes da região, a gente consegue anunciar e colocar no encarte. É muito teste, a gente coloca lá 10, 15, 20 produtos para anunciar. Obviamente que nem todos performam, né? Então, de cada 10, 5 tem uma performance muito boa. E a gente vai diversificando a cada 15 dias, a cada mês. Isso pode se repetir também na busca de ser o quê? Atrair clientes novos, o cliente conhecer a sua loja, parar de comprar do farmacista, da loja da esquina, da rede da esquina, do supermercado talvez, e conhecer a sua loja, atrair o cliente. A gente está falando de marketing, né? Então a gente está atraindo o cliente novo para dentro da loja. Então o início de tudo é a escolha de bons produtos para a gente anunciar. Muito bom. Falando de medicamento, só um exemplo legal para o dono de farmácia, são aqueles medicamentos que ele já coloca no cestão da loja dele, que são aquelas cartelinhas de Novalgina, de Dorflex, como você falou, às vezes até mesmo um colírio, essas coisas que ele coloca ali já na porta de loja, são produtos e medicamentos que dá para anunciar. Então ele já coloca lá porque são boas ofertas, às vezes 3 cartelinhas por R$10, às vezes 3 caixas por R$25. Então acredito que esses medicamentos que já ficam em porta de loja são cabíveis ali para o próprio anúncio também, né? Exatamente, né? Às vezes o valor está atrativo, está queimando um estoque, a validade está próxima, a gente consegue fazer uma ação bem agressiva para isso, para atrair o novo cliente. Legal. Obviamente, desde que não seja tarjado. Exato. Algo importante Até assim porque o tarjado ele já nem fica ali no cestão, né? Aquelas caixas que ficam no início, então é bem tranquilo dele optar e até mesmo perguntar pra gente na nossa metodologia se ele consegue anunciar, até mesmo o que ele espera daquele resultado, porque às vezes o resultado não vai ser tão bom, mesmo tendo um preço atrativo. Por isso que tem que fazer muito teste, né, dentro da parte de anúncios como um todo. Entendendo agora o próximo passo. A gente tem o produto como a primeira etapa da escolha da nossa metodologia, define o produto, precifica da forma correta e em seguida a gente tem o anúncio, que é de fato onde o cliente ele vai ver lá na rede social o anúncio aparecendo, vai ver o produto em oferta, vai ver o encarte, vai ver um vídeo também ali de alguém da loja ofertando os produtos, mas olhando para a etapa já digital, né, a parte mais técnica, como que o tráfego pago ele contribui para esses produtos eles chegarem lá para o WhatsApp do dono de farmácia, né, depois da escolha dessas ofertas inicialmente. Legal, muito bom. Falando agora do próximo passo, né, depois da escolha dos bons produtos, a gente vai para a ferramenta. A gente vai para o gerenciador, a gente sobe as imagens e vídeos. Inclusive, você tocou num ponto bem legal, é legal abrir um parênteses sobre vídeos. Vídeo performa super bem. A gente está falando aqui de rede social. Rede social não foi feito para a gente anunciar, não foi feito para a gente trabalhar empresa. Rede social foi feito para pessoas. Então, quanto mais humanizar a nossa marca, quanto mais rosto humano tiver ali, mostrando os produtos, apresentando a loja, mais vai ter engajamento. Eu desafio o farmacista a fazer um teste.
Coloca lá no feed do seu Instagram imagens e depois você coloca um Reels, né? Um vídeo ali mostrando os mesmos produtos, mas de uma forma mais interativa, com uma pessoa apresentando. Eu tenho certeza absoluta que o vídeo vai dar muito mais engajamento, vai repercutir muito mais, vai dar muito mais like, muito mais comentário. Mas voltando para a sua pergunta, a gente vai para a ferramenta, a gente tem essas imagens, a gente tem esses vídeos, a gente anuncia no Instagram e no Facebook, né? Que começa de fato a gente panfletar. Agora a gente já tem os produtos, a gente vai começar a panfletar digitalmente, né? Então a gente começa a massificar a região de delivery do cliente, 3, 4, 5, 10 quilômetros de raio, né? É algo sempre que a gente sempre está alinhando muito bem com o cliente, até que ponto o motoboy dele atende, para a gente trabalhar só nessa região. Não faz sentido a gente passar disso, chega cliente novo, ele se frustra porque o motoboy não vai até lá. Então a gente trabalha focando 100% da verba investida na região que a gente, que o delivery atende, o raio de atendimento. Ali a gente vai massificando, a gente vai aparecendo 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes na semana, no mês, depende obviamente um pouco da verba, depende obviamente do tamanho da cidade, né? O número de impressões depende da população daquela região, mas a ideia é a gente massificar, é fazer que com o cliente, com que a população veja o anúncio da loja várias vezes, não é uma vez que ele vai clicar, alguns estudos dizem que na 7ª vez, é a média, quando a pessoa recebe a 7ª vez o anúncio, é onde ela clica. Então, por isso que a gente tem que massificar, a gente tem que panfletar, aparecer várias vezes. Obviamente que a cobrança é em cima de quem clica ali e vai lá para o anúncio. Então, a panfletagem começa a aparecer no feed do Instagram, aparecer nos stories do Instagram, do Facebook também. E ali a gente começa a trazer um resultado, porque a gente está falando de marketing, a gente está trabalhando demais a imagem, a logo, as cores e também os produtos, né? Aí de fato começa a fazer sentido o nome aqui da nossa metodologia, que é a panfletagem. A gente está panfletando na rede social para quem está algum momento do dia no Instagram. Sabe o que é muito interessante da metodologia de panfletagem digital? Que diferente do panfleto físico, o cliente ele só clica se ele tiver interesse. Então não é igual o panfleto que você distribui ali na mão de várias pessoas, mesmo ela não querendo. Porque o panfleto físico você está lá na rua, na porta da sua loja, e você vai colocando na mão ali do cliente o panfleto. Baseado nisso, ele pega independente do interesse, porque de forma cordial, a tendência do ser humano é ele pegar, mesmo que ele não queira, ele pode dobrar, colocar no bolso, jogar no lixo, ele pode colocar na mochila, ele pode fazer qualquer coisa, né? E às vezes ele vai jogar no lixo ou jogar no chão mesmo sem nem olhar. E aí você teve um custo, você investiu para ter aquelas impressões, definiu o design do panfleto e acabou não tendo resultado. Na metodologia de panfletagem digital, onde a gente panfleta ali dentro da rede social, só clica no anúncio quem de fato tem interesse no produto ou naquele encarte ou até mesmo nos vídeos que são feitos, né? E isso faz com que você tenha um melhor aproveitamento do seu investimento em mídia. Então, se você está investindo em marketing e você sente que às vezes o retorno não está sendo tão bom, tão positivo, muitas das vezes é porque você não está investindo da maneira correta. Você está deixando seus clientes muito menos interessados nas suas ofertas porque você está ofertando aquilo que você não fez um estudo ou até mesmo você está ofertando para quem não tem interesse. Por isso que na rede social a gente consegue mensurar e entender melhor o comportamento do consumidor, qual produto que ele tem mais interesse, qual produto que ele compra mais, que ele clica mais quando ele vê a oferta. Isso faz total diferença para você que está investindo, quer ter retorno, precisa aumentar suas entregas, mas sente que está derrapando. Por isso que carro de som, panfleto e rádio são mecanismos hoje menos interessantes tratando de resultado. Você pode fazer, é um tipo de marketing ainda trabalhado, existem empresas e também algumas regiões que pode ser funcional, não necessariamente você vai parar de fazer, mas é importantíssimo você entender que o retorno que você precisa, ele está nos clientes que querem comprar e não no cliente que só ouve ou visualiza a sua oferta. Então, muito legal esse detalhe. E olhando mais para a parte ali do tráfego que leva para o WhatsApp, né? O cliente ele vê a oferta e aí ele clica, ele cai direto no WhatsApp e depois a condução ali ela já se trata mais da parte do atendimento, correto? Correto. Legal. Uma coisa muito importante da gente alinhar para o farmacista, o dono de farmácia é o marketing ele acaba quando o telefone toca. O marketing ele finaliza quando o WhatsApp apita. Depois disso a gente está falando de vendas.
A gente está falando de um atendente, de uma ferramenta de atendimento para que de fato concretize a venda. Jonas, conta para nós, hoje, né, alinhando esses pontos, o que você enxerga, cara? Quais são os desafios que você enxerga? Qual é a melhor maneira da gente trabalhar o WhatsApp? Isso falando já pro atendente, né? Então a metodologia da Age também trabalha. Obviamente que não consegue vender pelo dono de farmácia, que não consegue vender pelo cliente, mas a gente traz um treinamento, a gente trabalha o treinamento, a gente tem aulas gravadas, a gente tem consultoria, a gente tem cliente oculto, a gente tem vários pontos para incentivar e treinar essa parte de vendas. Conta para nós um pouquinho dessa parte que você é especialista na parte comercial, o que você fala para o dono de farmácia quanto a isso? Muito bom. A parte de vendas ela é a mais importante, porque o cliente que vai chegar através de um anúncio, ele é um cliente que ele está conhecendo a sua loja, que ele acabou de ver o seu Instagram, que ele ainda não sabe como funciona a sua entrega, ele não teve a primeira experiência. Então, dentro da parte de atendimento é onde o cliente começa a sentir de fato o tratamento, né, a recepção daquela loja. E isso vai desde uma primeira mensagem que ele recebe, na condução do atendimento, no tempo de espera daquele cliente e principalmente na qualidade, na atenção, na personalização. Então, a área de vendas eu colocaria como principais tópicos a velocidade no atendimento ela é muito importante, que ela é o primeiro ponto, né, o início do atendimento, então não deixar o cliente esperando tanto tempo. A gente recomenda um tempo, né, de 2 até 5 minutos. Claro que isso depende da sua estrutura, isso depende da tua capacidade de atendimento, depende se você já tem um call center ou não, se você está lá no seu balcão, que também é totalmente comum você começar e ir melhorando seu atendimento ainda ali na linha de frente, né, o balconista atende loja e atende o WhatsApp, depois você vai progredindo e melhorando. Essa é a tendência, o futuro olha para uma mesa com computadores e atendentes trabalhando ali, atendendo, seja no telefone, seja no WhatsApp, mas você tem que começar com a estrutura que você tem, que é o que 90% dos nossos clientes fazem. Hoje, call center ainda não é tão comum, certo? Então, para velocidade no atendimento, você vai ter ali um tempo médio recomendado de 2 a 5 minutos, e se você estiver abaixo desse tempo ou muito acima, né, extrapolando 10, 15, 20, fique tranquilo. Todo cliente nosso que teve um grande resultado, ele começou com um atendimento um pouco lento e ele foi dando atenção e colocando novos processos. Segundo ponto é a questão da padronização. A gente só consegue padronizar e ter qualidade em algo se a gente tem um processo. Por isso que é tão importante cada atendente seguir a mesma maneira de atender. Porque aí o dono de farmácia, ele vai perceber que os clientes vão elogiar, é o que a gente mais recebe. Primeiro feedback que a Age ele recebe depois da equipe de vendas do farmacista ver o treinamento e fazer a consultoria de vendas com a gente os clientes começaram a elogiar a maneira como eu trabalhava o meu atendimento. Começaram a elogiar o atendimento. E assim, não é um atendimento extraordinário que mudou muita coisa. Foi um emoji que foi adicionado na mensagem, foi uma mensagem mais curta que foi criada ali pelo time de balconistas. Junto disso também foi desenvolvido ali um processo, então a segunda mensagem, a terceira mensagem, a quarta mensagem. Então o cliente ele não fica perdido quando ele entra no atendimento. Ele sabe que ele vai ter ali o produto sendo perguntado para ele, vai validar o endereço, vai validar a forma de pagamento e não vai ficar gargalos durante o atendimento, que é um exemplo muito comum que a gente vê quando visita cliente, né? Manda a entrega, mas às vezes não leva a maquininha porque esqueceu de ver com o cliente a forma de pagamento, envia para o cliente medicamento errado ou até mesmo, né, um produto errado ou caixinhas a mais, porque o atendente lá esqueceu de averiguar com ele quais eram e quantos produtos seriam enviados. Então o processo ele vai mitigar todos esses pequenos erros que são parte do dia a dia, vão acontecer, mas eles vão prevenir que isso seja algo recorrente. Então, depois de velocidade no atendimento, padrão de qualidade no atendimento, a gente tem claro que também a questão de pós-venda, que a gente vai tratar como próximo tópico, mas eu deixaria isso como os pontos principais, né? O cliente ele vai se sentir mais satisfeito ao menos ver que você tem um capricho maior na hora de atendê-lo, que você escreve da forma correta, que a tua gramática ela está bem conduzida. Então, quando você for contratar alguém para o WhatsApp, você tem que fazer um teste de português. É importante você fazer isso, para ver se ele sabe pontuar, para ver se ele sabe acentuar, para ver se ele sabe escrever da forma correta, se ele não usa muita gíria, muita abreviação, porque o cliente do outro lado ele quer ter uma experiência profissional, independente se é num grande bairro, se é num centro da cidade. Então, acredito que são os pontos mais importantes do atendimento. Como se diz o feijão com arroz, tem muita coisa, né? Mas isso aí seriam os pontos principais. Bacana, excelente. Jonas, conta pra nós, qual que é a taxa de conversão que você tem a média do mercado e aplicando essas estratégias da Agile dentro da nossa metodologia de panfletagem digital, o
que o farmacista pode esperar de taxa de conversão? Taxa de conversão, quantas pessoas chegam, quantas compram? O que você acha agradável para que de fato comece a ter um resultado das pessoas vindas do marketing? Legal, muito bom. Taxa de conversão é um dos critérios que fazem mais diferença. Porque quando o atendimento ele é bem conduzido e segue esses critérios que eu acabei de falar sobre velocidade, padrão, qualidade, né, você ter ali uma boa condução do atendimento, isso vai levar o cliente a ter, obviamente, mais compras sendo realizadas e mais volume de recompras, ou seja, ele vai comprar mais vezes. O mercado hoje tem uma taxa média de 10 a 20%, ou seja, a cada 10 pessoas que chegam lá no WhatsApp, uma ou duas chegam a converter, ou seja, se tornam clientes de fato. O resto, às vezes, para de responder, ignora o atendente, ou estava só mesmo fazendo um orçamento, que pode acontecer também, mas tem táticas, né, estratégias para você recuperar essa venda. Agora falando de uma taxa de conversão após aplicar a metodologia da Ágil Digital, que é a metodologia de vendas, atendimento, uma metodologia mais adaptada ao varejo ali para o delivery, a gente consegue chegar em taxas de 30%, 35% até 45% ou 50% a depender da estrutura do cliente. Então você não vai conseguir ter uma taxa de conversão de 30%, 35%, 40% até 50% tendo um balconista lá no chão de loja atendendo. Por isso que é importante você entender as etapas, né, e os degraus que você vai ter que subir na sua própria loja. Então, se você tem ali um balconista atendendo simultaneamente a loja e o WhatsApp, sua taxa de conversão ela vai ser no máximo 25%. Se ele for muito bom e tiver mais de uma pessoa ajudando, talvez você até consiga chegar em 28% ou até 30%, a depender, obviamente, né, do movimento do mês e do volume que você vai receber. Agora, você já investindo, pensando em dar um próximo passo, profissionalizar a sua loja, aí você vai ter uma ou duas pessoas atendendo no WhatsApp, você vai ter uma pessoa dedicada, eles já vão estar habituados com o processo, e aí você consegue chegar nas taxas mais elevadas, como 35%, 39%, 40%, 45%. Então, você sai de praticamente uma, duas vendas a cada 10 pessoas que chegam lá no seu canal comercial, seja ele o WhatsApp ou o telefone, você consegue chegar em 3, 4, até 5. Então, você dobra. Isso, obviamente, uma estatística de 10 parece pouco, mas se você for pegar 100 pessoas que chegam, 1.000 pessoas que chegam, a matemática ela é exatamente igual. Então, você vai ter ali, ao invés de 10, 20 vendas, você vai ter 30, 35, 40, 45. Você vai pegar numa média de 1.000 pessoas que chegam no seu WhatsApp no mês. Você vai ter 300, 400, 450 vendas, enquanto antes você teria 100, 150, 200. Então, isso colocando num ticket médio, né, facilmente a gente consegue perceber o número aumentando, o faturamento aumentando. E sair de uma taxa de conversão de 20% para 30%, 35% não é tão difícil. Você vai começar isso com processos e garantindo uma qualidade. Agora, velocidade, ela tem um resultado mais dependente de uma estrutura de call center maior, porque aí você vai ter mais pessoas atendendo, mas qualidade e, principalmente, né, um bom atendimento não tem nada a ver com ter um call center, uma estrutura robusta. Isso está muito mais baseado no treinamento do atendente e na conferência que um gerente ele deve realizar no dia a dia da loja para assegurar que vai estar tudo sendo bem feito. Muito bom. Nossa metodologia, né, trabalha com panfletagem, trabalha com a venda, trabalha com a conversão, a taxa de conversão, e a gente fecha o último marco aqui fidelizando esses clientes. Depois de um atendimento memorável, depois que a pessoa deixou de se tornar um curioso, um lead, se tornou um cliente, obviamente que a gente quer que ela se torne um cliente fiel, que ela compre 2, 3 vezes no mês, por vários meses, por vários anos e passe de gerações. Qual é a melhor maneira, quais as melhores maneiras que você enxerga para a gente fidelizar esse cliente e de fato fechar toda a metodologia, atraindo o cliente via marketing, o cliente que não era cliente, né? Com atendimento memorável e que ele fique comprando da gente diversas coisas. E além das coisas do encarte também, né? Sim. A pessoa que, primeira vez, ela pode comprar o encarte, a gente sabe que a margem é baixa, mas depois que a gente fideliza ela, ela vai trazer e comprar outras coisas com a margem melhor e vai até recomendar para a família, para amigos. Qual é a melhor maneira que você enxerga para a gente fazer isso? Muito bom. A parte de pós-venda, ela é muito importante, principalmente quando a gente se trata de retorno a médio e longo prazo. Se o dono de farmácia ele só investe em marketing esperando retorno, rentabilidade, crescimento de faturamento no primeiro atendimento, na primeira compra, vai acontecer o que você disse. Ele vai comprar o que está no encarte, aquilo que estava aparecendo lá no anúncio, um shampoo, um kit, e às vezes não vai levar nada mais.
Claro que a intenção é vender e é já agregar ticket médio na primeira compra, mas às vezes o cliente ele quer ganhar confiabilidade, ele quer ver como é que é a experiência de compra, de logística ali da entrega, se vai ser rápida, se vai ser devagar. Então, o primeiro passo, às vezes o cliente vai comprar aquilo que o atraiu lá dentro da rede social, ou o motivo que ele foi lá no Google, procurou sua farmácia, digitou entregas e ele viu lá e comprou o que ele precisava naquele momento. Posteriormente, entra o papel comercial do pós-venda. O pós-venda, ele vai fazer com que você consiga fazer o cliente tomar mais decisões de compra sem depender do interesse direto dele de comprar um novo produto. Então, o pós-venda ele pode ser feito de várias maneiras. Tem um pós-venda ativo, que você vai fazer com aqueles clientes que compram medicamentos contínuos e controlados. Então, a cada 30, 60, 90 dias, você vai fazer uma ligação ou vai mandar uma mensagem para aquele cliente para que ele venha a, obviamente, comprar de você. Então, ele vai precisar daquele medicamento hora ou outra, por conta, obviamente, da necessidade dele de tomar aquele medicamento contínuo, e ele vai tomar aquela decisão de compra se ele já tiver uma oferta em mão, se ele já tiver a confiança daquela loja. Então, isso é a primeira oportunidade pós-venda. Qual que é a segunda oportunidade? É aquela oportunidade sem nenhum grande motivo do cliente comprar, que é basicamente ele receber uma mensagem no WhatsApp dele, avaliando como que está o atendimento, perguntando, né, se aquele cliente está precisando de alguma coisa, enviando um encarte para ele, né, e falando de maneira nominal. Então, falar, Victor, estamos deixando aqui as ofertas da semana, se tiver algo do seu interesse, é só me responder aqui embaixo que a gente já inicia o seu atendimento e entrega para você. Então, o mais importante do WhatsApp, quando você vai fazer o pós-venda, é a personalização. Pós-venda sem personalização, você tem uma baixa taxa de engajamento. Pós-venda com personalização, você tem uma alta taxa de engajamento. Então, faz total diferença lá no pós-venda você entender que você não vai vender muito, mas você vai vender bem. Então, você vai vender com um ticket médio melhor, você vai fidelizar melhor seus clientes. Então, não vai ser todo cliente que você fizer pós-venda que você vai vender. Por isso que é importante você fazer o quê? Vai lá, balconista, o seu atendente de WhatsApp, reúne com o seu gerente, ou se não tiver um gerente na loja, você mesmo mapeia 10, 15, 20, 30 clientes que você sabe que compram com mais frequência ou que compram, né, produtos de maior valor agregado, e você vai lá e vai manter um relacionamento com eles. E você vai perceber que o resultado vai começar a melhorar. E aí depois você vai criando mais robustez nesse processo, vai colocando mais clientes, contrata uma ferramenta, coloca uma automação. Então tudo isso vai ganhando mais corpo ao decorrer do resultado. A lógica sempre é aplica a técnica primeiro de forma mais grosseira, mais manual, e depois você melhora o processo, porque você tem que validar o processo. Então não faz sentido você contratar uma ferramenta, contratar um atendente, criar uma nova metodologia que depende de uma implementação demorada, sem você validar primeiro. Então pega 10, 15, 20, 30 clientes, faz alguns recontatos, envia algumas mensagens, viu que deu resultado? Legal, vamos começar a colocar mais esforço, mais energia? Vamos. Então tem esse modelo de pós-venda, contínuos controlados é o primeiro, o segundo é um pós-venda mais personalizado ali de contato com o cliente. E tem um pós-venda que ele é crucial, que é o que a gente chama de cestão digital, que ele é um grupo de ofertas VIP, né, que vocês da operação dominam bastante e que a gente faz com que o cliente visualize ofertas com uma frequência alta durante o dia ou durante a semana, onde aquele cliente está dentro de um grupo que somente o administrador fala, né, não é um grupo aberto, e lá dentro você tanto envia ofertas, quanto você também faz pesquisas para você identificar quais produtos que o cliente quer comprar, que tipo de produto ele tem interesse. Então, se você tiver um grupo com seus clientes e fizer pesquisa, você vai ter muito menos esforço para vender, porque você vai identificar aquilo que ele tem real potencial de compra, que é o que aconteceu com um cliente nosso que a gente visitou, que falou que foi animado a fazer uma pesquisa, mandou 2 produtos, que um deles ela já estava mapeando a oferta. Só que o número de votos na enquete do WhatsApp foi muito maior no produto que ela não queria vender. De certa forma que ela não tinha tanto interesse ali, ela queria vender o outro produto. O que aconteceu? Ela não colocou em oferta o produto que ela desejava e ela redirecionou a estratégia ali de WhatsApp de venda para o produto que o público disse que queria comprar. Então, complementa um pouco para nós, Vitor, como que essa metodologia ali de cestão digital do grupo de ofertas, ela contribui para o cliente fazer mais vendas também lá no canal de vendas, nos clientes que já chegaram para ele. Muito bom. A melhor maneira hoje que a gente enxerga, né, a melhor metodologia é o cestão digital, é o grupo VIP. O grupo se torna uma comunidade, as pessoas gostam de estar ali dentro. O grupo ele é vivo, então o grupo ele entra e ele sai pessoas todos os dias. Isso é normal. A ideia, obviamente, é entrar mais pessoas do que sair. Depois disso, a gente se torna uma comunidade, um grupo VIP, a ponto da pessoa começar até a recomendar para famílias e amigos esse grupo. Ali no grupo a gente trabalha o que eu falo de agradar gregos e troianos. Muito dono de farmácia fala para mim, mas Vitor,
eu vou fazer oferta de tudo, aí vai ter a mãe, aí vai ter a pessoa que quer comprar suplemento, aí vai ter o idoso do genérico. Sim, a ideia é ter um grupo para agradar todo mundo. Todo mundo. Obviamente, se você tiver tempo e gestão para fazer um grupo para cada tópico, seria o ideal. Mas a gente sabe que a gente é corrido, que o dono de farmácia é bem corrido. Então a gente traz nesse grupo, logo na descrição dele, os dias de cada oferta. E ali fica bem personalizado. Então, se o Jonas quer comprar uma creatina e eu quero comprar fralda para minha filha, eu vou abrir o grupo na terça-feira e você vai abrir o grupo na quinta-feira, porque está na descrição do grupo. Dessa forma, a gente frustra menos esse cliente que vai abrir o grupo e nunca tem a oferta que ele quer. Né? A gente consegue trazer para que ele abra o grupo no dia que ele tem interesse naquela oferta. O grupo funciona super bem, é um senso de comunidade. A ideia do grupo é sim ter um senso VIP, um senso de exclusividade. As ofertas do grupo precisam ser apenas no grupo, não todas, mas algumas. A pessoa tem que se sentir exclusiva. Se ela recebe a mesma coisa no grupo, lá nos stories do Instagram, não faz sentido ela tá dentro desse grupo, ela vai acabar saindo. Então, a gente traz essa estratégia, ela funciona super bem. O grupo começa a trazer um baita retorno depois de 400, 500, até 1.000 pessoas, né, dentro desse grupo. O custo é zero, diferente do anúncio que a gente pagou para trazer. Depois que a gente fideliza esses clientes dentro desse grupo, o custo é zero para vender. Ali só o administrador fala, como o Jonas comentou, e a gente trabalha ali vídeos, imagens, pesquisa, sempre direcionando lá para o link do atendimento. Dessa forma, a metodologia vira uma bola de neve. Né? A gente fecha esse último pilar da nossa metodologia, sendo que a gente faz marketing com uma panfletagem, com bons produtos, a gente vende de forma memorável e a gente fideliza esse cliente para ele sempre estar comprando e até tá recomendando também esse grupo ali. E ali a gente começa, obviamente, a trazer a farmácia como referência. Né? Realmente referência, muita panfletagem, muito marketing, a imagem, a marca é muito falada e ali realmente começa a trazer uns resultados bem robustos para o farmacista, o nosso cliente. Legal. Então, encaminhando para o encerramento do nosso episódio, a gente falou aqui de 4 principais pilares para o nosso método de panfletagem digital. O primeiro é a escolha de bons produtos. O segundo é o tráfego pago, é a geração de demanda, é levar clientes para o seu canal de vendas. O terceiro é a questão de vendas, treinamento, técnica comercial, abordagem de vendas, qualidade e processos lá dentro do WhatsApp. E por último, a gente tem o pós-venda, a retenção, a fidelização como ponto-chave para você fechar esse nó, né, do atendimento e fazer com que aquele cliente compre mais com maior frequência. Então, o recado que eu quero deixar para o dono de farmácia aqui é: treine a sua equipe, acompanhe a sua equipe no dia a dia, faça com que você tenha rotinas de conferência da qualidade do atendimento, porque atender bem não é questão de tempo ou até mesmo ali da sabedoria da pessoa. Está muito mais ligado a você ter um processo e garantir que as pessoas realizem esse processo. E para isso, você tem que conferir, você tem que ir lá uma vez por semana, analisar o atendimento, passar feedbacks e melhorias para a sua equipe. E aí, Vitor, para encerrar, qual que é o recado, qual que é a última frase, aquele ponto de direção que você deixaria pro dono de farmácia nesse episódio? O digital é o presente. Se você não trabalha o seu digital, presença digital na região, via panfletagem, via posicionamento no Google também, não trabalha as mídias, você, dono de farmácia, está deixando dinheiro na mesa e está deixando uma brecha gigante para o seu concorrente dominar a região. Então, esse último recado, depois da pandemia ali, a gente teve um boom gigantesco disso. E se você ainda não começou, eu tenho certeza que você já está atrasado para começar a trazer ali, de fato, um posicionamento digital para sua marca, se você quer pendurar no mercado ali perante as grandes redes que a gente sabe que tem um poder grande, né? Aplicando a metodologia de panfletagem digital, as estratégias da Agile, a gente com certeza consegue um posicionamento e dominar a região do cliente onde ele atende, né? O delivery dele ali. Muito bom. Você que é dono de farmácia e precisa melhorar suas entregas, aumentar o número de vendas no delivery, melhorar o seu atendimento,
é só você tocar aqui nesse botão, preencher um rápido formulário de cadastro, que a nossa equipe ela vai estar aqui dentro, né? A nossa equipe ela vai estar aqui te esperando para realizar um diagnóstico gratuito. E se você quer conhecer as nossas soluções também, entender mais sobre nós, tem vários links aqui abaixo do nosso, né, vídeo desse podcast que você está assistindo. Você pode conhecer cases, que você pode conhecer a nossa história e você pode saber mais sobre a Agile Digital Pharma também.